Bom dia, senhores. Vamos nessa. Ó, seguinte. Na nossa última aula, né, nós paramos exatamente aqui. Eu comentei com vocês sobre a questão da eliminação, tá? Começamos as reações de eliminação. Falamos sobre a eliminação de água, né? Existem dois tipos de eliminação para os álcoois. Existe uma eliminação intramolecular e uma eliminação intermolecular. Citei para vocês que duas coisas mudam: a temperatura e também o produto, né? Um a gente forma oceano e no outro nós formamos um éter, tá? E aí, ó, a próxima de hoje é a reação de eliminação de hidrogênio. Depois, a nossa hidroalogenação e assim por diante. Vamos lá, vamos dar continuidade a isso daí. Aqui, tá? Eliminação de hidrogênio, ou também chamado de desidrogenação. A desidrogenação ele vai acontecer, né, através do calor e também de um catalisador. Eu lembro de ter falado para você exatamente sobre o contrário dessa reação, tá? Não sei se você se recorda, mas eu disse lá no início, foi logo o comecinho das nossas reações, foi a primeira reação que nós vimos, foi uma reação de hidrogenação. Quando eu pegava um alceno, né, adicionava hidrogênio e transformava em um alcano. Aqui é o contrário. Aqui é uma reação de eliminação. Então eu vou pegar o meu alcano e vou transformá-lo em um alceno através dessa eliminação. Só lembrando que se eu quiser continuar eliminando isso, eu também posso, tá? Também coloco calor, também coloco o nosso catalisador, e aí sim eu transformo isso em um alcino. Não tem nada de CH3 aí, não. É CH e tripla. Aqui, ó. CH, tripla, CH, e elimino mais um H2. Aí eu vou dar origem a um alcino, ok? Então, a eliminação ou a desidrogenação, ela pode ser feita de maneira parcial, onde eu tiro apenas, né, um H2 e transformo isso em um alceno, e eu posso continuar para chegar até uma desidrogenação total, onde que do alcano eu passo para um alcino. Professor, eu não consigo tirar mais hidrogênios daqui? Não, não consigo tirar mais hidrogênios daqui porque eu não tenho uma ligação quádrupla acontecendo entre os carbonos. O que eu tenho no máximo é uma ligação tripla acontecendo entre eles, tá? Então, dessa forma, nós podemos passar do alcano para o alceno ou do alcano para o alcino. É uma reação de desidrogenação. É uma reação pouquíssimo comum, bem difícil de aparecer, porque o que mais aparece é justamente o contrário disso. É justamente a reação de adição de hidrogênio, que é a nossa hidrogenação catalítica, tá? Que é o processo contrário a esse, quando o alcino vira alceno ou quando o alcino vira um alcano. Porém, é uma existência, a gente não pode deixar de lado, certo? Além da desidratação, além da desidrogenação, nós também temos a dealogenação. O que é a dealogenação ou a eliminação de halogênios? É quando nós vamos retirar de dentro da estrutura, ao invés de hidrogênios, nós vamos tirar haletos. Quem são os haletos que nós podemos retirar aqui? Ó? Cloro, bromo e iodo. Basicamente, são esses três caras que eu posso retirar da minha molécula. O que a gente tem que tomar cuidado é que rola uma confusão do caramba entre a eliminação de halogênios, que é chamada de dealogenação, e entre a eliminação de hidrohalogênios ou halogenidretos. Bastante cuidado. A eliminação de um halogenidreto ou uma desidrohalogenação vai acontecer entre hidrogênio e um halogênio. Já uma
A dehalogenação vai acontecer com os dois átomos sendo elementos da família 7A, com os dois átomos sendo halogênios. Como que isso acontece? Isso vai acontecer através da presença de zinco em meio alcoólico, tá? Presença de zinco em meio alcoólico. O zinco vai ser o responsável por retirar estes dois bromos, formando um sal de zinco e formando o seu hidrocarboneto. Só lembrando que eu posso fazer a retirada de dois halogênios, e aí eu vou dar origem a um alceno, ou eu poderia ter aqui, por exemplo, 4 halogênios. Ó. E aí eu vou utilizar 2 zincos em meio alcoólico. E aí o que acontece é a saída, né, desses 2 bromos com um zinco e desses 2 bromos com um outro zinco, dando origem, então, a um alcino mais 2 sais de zinco. Tá? O que mudaria aqui? O produto final deixa de ser um alceno e o produto final aqui passa a ser um alcino. Tá? Então você vai ter que ficar atento com o número de aletos que você tem. Se você tiver 2 aletos, o zinco vai retirar esses 2 e vai formar alceno. Se você tiver 4 aletos, você precisa de 2 zincos, né, para retirar esses 4, e aí você vai dar origem a um alcino. Por quê? Porque essas ligações do carbono vão sobrar e serão feitas entre eles. Então eu tenho uma dehalogenação formando alceno e uma dehalogenação formando alcino. Tudo vai depender do que você tem no início. Só lembrando que para que essa reação ocorra é necessária a presença de zinco para a formação do sal e é necessário que isso ocorra em meio alcoólico. Tanto é que no final aqui, daqui a pouquinho, eu vou falar para vocês da diferença entre uma eliminação e uma substituição que pode dar confusão. Tá? Nós vamos depender aí dos nossos catalisadores, de alguns reagentes. Tá? Vamos ter que tomar cuidado para não confundir esta reação de eliminação com reação de substituição. Porém, aqui nesse caso, ela é bem simples, você precisa lembrar do zinco. Lembrou que tem o zinco? Esses aletos estarão ligados direto a ele, formando o sal e sobrando as ligações. Esses 2 primeiros, tanto a desidrogenação quanto a dehalogenação, são exemplos simples, sem grandes problemas, sem grandes regras para que a gente possa se preocupar. Tá? Por quê? Porque eu sempre estou retirando ligantes iguais. No primeiro caso, eu tiro 2 hidrogênios. Nesse segundo caso, eu tiro 2 halogênios. 2 bromos, 2 cloros, 2 iodos, enfim. O problema maior acontece a partir daqui. Ó. Por que, professor, que o problema maior acontece a partir daqui? Porque nós teremos a eliminação de HX. E o que é esse HX? É o HCl, o HBr, o HI, podendo acontecer também com a água, tá? Podendo acontecer também com a água. Nesse primeiro caso, nós vamos deixar a água de fora, porque nós vamos falar de uma desidrohalogenação. Então é HCl, HBr e HI que eu posso retirar. Por que isso aqui vai dar problema? Senhores, isso vai dar problema porque dificilmente ele vai colocar um exemplo tão simples assim na prova. Ah, então o que você colocou aqui? Só para demonstrar o que acontece, tem um exemplo mais complexo a seguir. O que nós teremos? Quando você vai fazer a retirada do seu HCl, do seu HBr ou do seu HI, você precisa ficar atento para verificar de qual carbono que você vai retirar o hidrogênio. Quando a sua estrutura ela possui
né, uma quantidade de carbonos maior do que 3. Porque aí nós teremos um pequeno problema, né, nós teremos um rolo aí para conseguir analisar o que vai ser retirado. Por quê, professor? Porque existe uma regra, né, chamada de regra de Zaitsev. A regra de Zaitsev, ela é exatamente contrária à regra de Markovnikov. Ah, mas eu não lembro a regra de Markovnikov. Lembra sim. O que dizia a regra de Markovnikov? Era uma regra para adição e falava que quando você fosse adicionar o HX, o hidrogênio entra no mais hidrogenado e o X entra no menos hidrogenado. Essa era a regra de Markovnikov. O que nós temos aqui? Exatamente o contrário. Então, tudo vai ser oposto. Não é uma reação de adição, é uma reação de eliminação. Eu não vou adicionar hidrogênio, eu vou retirar hidrogênio. Da onde que eu retiro o hidrogênio? Do contrário disso. Eu retirava do mais hidrogenado, né? Desculpa, eu adicionava no mais hidrogenado. Então agora eu faço o contrário. Eu retiro do menos hidrogenado. Por isso que eu sempre falo que a regra de Zaitsev é exatamente tudo ao contrário da regra de Markovnikov. Adiciono hidrogênio no mais hidrogenado. E aqui? Aqui eu retiro o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Essa é a regra de Zaitsev. Nesse caso, não tem o que fazer. Por quê? Porque além do carbono que tem o halogênio, eu só tenho um outro átomo de carbono. Então, obrigatoriamente, nesse caso, eu tenho que retirar dele. Eu não tenho opção diferente aqui. Então, sai esse HBr na forma de HBr mesmo, e essas duas ligações que eram feitas respectivamente com hidrogênio e com bromo, agora elas vão se juntar para formar entre carbonos, dando origem a um alceno. Como que isso ocorre? Isso também vai acontecer em meio alcoólico, porém agora na presença de uma base forte. Seja o hidróxido de potássio, seja o hidróxido de sódio, seja qualquer outro hidróxido. Eu tenho essa reação de eliminação em meio alcoólico com base forte. Tá? Quando que eu vou ter problema, professor, segundo essa regra de Zaitsev? Em situações como essa. Tá? Em situações como essa daqui. Ah, é? É. Por exemplo, ó, eu tenho o bromo nesse carbono. Tá? E aí eu preciso encontrar qual é o outro carbono que vai me fornecer hidrogênio. Se você observar, isso é um CH3. Se você observar, isso é um CH3. E se você observar, CH com H, isso aqui é um CH2. O que diz a regra de Zaitsev? Eu retiro o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Então, CH3, CH3 e CH2. Qual é o carbono menos hidrogenado? É o CH2. Então, eu retiro o hidrogênio dele, aqui. Este bromo vai se ligar ao hidrogênio deste carbono, em meio alcoólico com base forte, eliminando o HBr, e no lugar dessa ligação com o bromo e dessa ligação com o hidrogênio, nós vamos dar origem à nossa ligação dupla, tá? Tá até escrito aqui, ó. Este é o produto predominante, é o que a gente chama de produto majoritário. Sempre numa reação orgânica, eu já falei isso trocentas vezes, você coloca como resposta o produto majoritário, o produto que é formado em maior proporção. Por outro lado, vai ser formado com uma quantidade muito pequena, né, totalmente descartável, esta reação, onde ele pega do carbono mais hidrogenado que está próximo a ele. Né? Se ele pega do carbono mais hidrogenado, aí ele vai dar origem a este produto. Mas, repito, esse não é o produto principal, esse não é o produto majoritário, então a gente não fornece ele.
Aqui na química orgânica, nós colocamos sempre o produto principal, sempre o majoritário, que eu preciso seguir a regra de Zaitsev. E esse é o caso onde a gente segue essa regra. O hidrogênio é retirado do carbono menos hidrogenado. Está aqui. Professor, pode acontecer, tá? Pode acontecer de eu formar um alcino como produto? Pode acontecer de você formar um alcino como produto. Só que para você formar um alcino como produto, do que você precisa? Você precisa de algo parecido com isso. Porque aí sim, eu vou ter a primeira retirada, vou ter a segunda retirada, sempre com a base forte em meio alcoólico. Aí sim eu dou origem ao alcino. E libero os dois HBr. Só lembrando que não precisa ser com HBr, pode ser com HCl, pode ser com HI. Tá? Não é uma necessidade utilizar o bromo. Como estava aqui em cima, eu só repeti o processo. Nesse caso, você não forma um alceno, nesse caso, você forma o alcino, porque você fez uma dupla eliminação, uma dupla retirada de HX da sua molécula. Beleza? Certo? Aqui está a nossa reação de eliminação, seguindo a regra de Zaitsev. Não se esqueçam, a regra de Zaitsev é exatamente oposta à regra de Markovnikov. Tudo o que acontece na regra de Markovnikov acontece o oposto na regra de Zaitsev. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Aqui está o cuidado que eu falei para vocês. Nós vamos entrar nas reações de substituição daqui a pouco. Tá? Vamos entrar nessas reações de substituição daqui a pouco. E aí nós teremos que tomar bastante cuidado. Tá? Por quê? Porque as provas tendem a induzir vocês ao erro. Ah, professor, mas que erro? Eles tendem a colocar exatamente isso aqui para você na prova, vai chamar este de A e este de B. E ele vai pedir qual é o nome do produto A, qual é o nome do produto B. Vai perguntar qual é a função do produto A, qual é a função do produto B. É isso que ele faz com você durante os exercícios de prova. E o que você precisa ficar atento aqui é quando eu tenho uma substituição ou quando eu tenho uma eliminação. Né? Essa é a maior dificuldade que nós temos de enxergar. Quando há substituição ou quando há eliminação na hora da prova. Nós vamos ter que lembrar, né, que na eliminação sempre é um meio alcoólico. Não se esqueçam disso. Tá? Sempre será um meio alcoólico. Enquanto que na substituição vai ser sempre um meio aquoso. Aquoso. Então não se esqueçam. Meio alcoólico, eliminação. Meio aquoso vai ser uma substituição. Perceba que eu também tenho o hidróxido de potássio, que é uma base forte aí presente. O que muda é o meio. Meio alcoólico elimina, perde. Meio aquoso substitui. Tá? Essa é a grande diferença. Por exemplo, veja o caso aqui, ó, na reação com álcool, na reação em meio alcoólico, como nós estávamos vendo até agora, você vai ter uma eliminação. Enquanto que no meio aquoso, você vai ter uma substituição desse cara. Então, atenção. Isso já apareceu na prova da Federal, isso já apareceu na prova da UEM, primeiro dia e prova específica. Não custa em nada cair de novo na tua prova. Tá? Ah, no Enem, é raro aparecer isso. Na UEL, é raro aparecer isso. Pode acontecer? É claro que pode. Porém, as provas na nossa região que mais cobram são Federal do Paraná, UEM em primeiro lugar e depois o EPG. A UEM é que mais cobra, vem a UEPG e aí vem a Federal. Tá? Atenção,
Isso é muito comum de aparecer na prova de vocês. Cuidado, beleza? Certo? Vamos continuar aí as nossas eliminações, porém agora estas eliminações serão com alguns produtos específicos. Por exemplo, os ácidos carboxílicos. Eu falei da eliminação dos álcoois para vocês, falei da eliminação que eu tinha aqui envolvendo os hidrocarbonetos, e agora vamos falar dessas eliminações dos ácidos carboxílicos, que são muito importantes e existem algumas reações que são clássicas de aparecerem no primeiro dia de prova. Por exemplo, essa reação de esterificação. Essa reação de esterificação, ela é muito comum. Por quê? Porque essa reação de esterificação, ela vai dar origem, como o nome fala, a um éster, e isso pode ter uma reação contrária, ter uma reação chamada de hidrólise, que é a reação com a água. Porém, vão existir dois tipos de hidrólise, a hidrólise ácida ou a hidrólise básica. E os produtos formados não serão os mesmos. Bastante atenção com isso. A reação de esterificação é uma reação que pouco aparece para você, né? Porque ela vai formar um éster. Eu já comentei com vocês quando eu falei sobre essa função, que era a reação do ácido carboxílico com o álcool, né? Isso vai dar origem à água, então é a eliminação de água através da junção do ácido carboxílico e do álcool, dando origem ao éster, tá? Porém, o mais importante para nós aqui é a reação que ocorre entre esses dois caras. Ah, o éster pode reagir com a água? Pode. Ele pode reagir com a água, voltando a ser ácido carboxílico e álcool, ou passa a ser um sal de ácido carboxílico e álcool. Como que eu sei, professor, que se ele volta a ser o que ele era ou ele forma um sal e água? Vai depender do meio. Se ele estiver em meio ácido, ele vai formar o seu ácido de origem. Não se esqueçam disso. Em meio ácido, ele forma o ácido de origem. Se estiver em meio básico, essa hidrólise não forma o ácido de origem, mas sim forma um sal, tá? E aí o álcool. O álcool sempre é formado, professor? Sim. O álcool sempre é formado nessa hidrólise. O que muda é se eu formo o ácido ou se eu formo o sal. É só lembrar. Se estiver em meio básico, eu vou formar o sal. Se estiver em meio ácido, eu vou formar o meu ácido de origem. E se ele não falar para mim qual é o meio? Se ele não falar para você qual é o meio, considere que esse meio ele é ácido, tá? Por quê? Porque isso é uma reação em equilíbrio e ela vai ter ácido carboxílico já aqui na origem. Então, se ele não falar se o meio é ácido ou básico, considere que esse meio é ácido. Se ele falar que o meio é básico, aí não tem jeito. Nós vamos formar o sal e vamos formar o nosso álcool. Então, essa é a grande diferença entre a hidrólise de um éster, hidrólise ácida ou hidrólise básica. Lembrando que para ser uma hidrólise básica, você deve utilizar uma base forte, geralmente hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Beleza? Essa é a primeira reação que a gente tem envolvendo os ácidos carboxílicos nessa reação de eliminação. Além disso, também comentei já com vocês sobre a formação dos anidridos. E aqui, ó, eu só coloquei para relembrar, porque quando eu falei para vocês, quando eu dei a aula sobre anidrido, eu mostrei que existia um anidrido cíclico, existia um anidrido simétrico e o anidrido assimétrico. Ah, eu não lembro disso. Anidrido simétrico, quando a quantidade de carbono dos dois ácidos são iguais, ou seja, eu utilizo duas moléculas do mesmo ácido. Por quê? Porque daí quando há essa reação,
formando água, eliminando água, nós teremos aqui na formação do anidrido o mesmo número de carbonos nessas cadeias. Se eu utilizar ácidos diferentes, se você utilizar ácidos diferentes, você vai dar origem a um anidrido assimétrico. Por quê? Porque a quantidade de carbonos de uma cadeia aqui em cima vai ser diferente da quantidade de carbonos de uma cadeia aqui embaixo. E você também pode formar o anidrido cíclico. O que era o anidrido cíclico? Quando eu tinha um ácido dicarboxílico. Ácido dicarboxílico. Eu dou origem a um anidrido cíclico, tá? Utilizei como exemplo para vocês esse aqui, ó, o ácido succínico. Tava lá, ácido succínico, foi esse exemplo que eu usei ainda. Uma hidroxila se liga ao H, forma água, né? E forma o seu anidrido cíclico, ó. Foi esse exemplo. Se você pegar essa aula, meu amigo, você viu exatamente isso, tá? Então, um segundo tipo de desidratação, um segundo tipo de eliminação envolvendo os ácidos carboxílicos que nós temos é a desidratação intermolecular, formando anidrido, seja ele assimétrico. Oh, bosta, apaguei tudo. Desculpa, senhores. Tem como voltar? Não tem. Oh, merda. Oh, senhor. Anidrido assimétrico ou anidrido simétrico. Tá? Se for o anidrido cíclico que eu coloquei para vocês, e apaguei sem querer. Né? Vou até colocar ele aqui de novo. Se você pegar o anidrido cíclico, cuidado que você tem que tomar. A desidratação ela não vai ser inter. A desidratação ela vai ser intramolecular. Desidratação intramolecular. E eu também comentei isso com vocês durante aquela aula, tá? Mas é bom repetir aqui para evitar problemas. Desidratação intra. Professor, o que significa intra? Que eu vou retirar água de dentro da própria molécula. Eu não utilizo duas moléculas para retirar água. Eu utilizo apenas uma. Tá aqui, ó. Essa hidroxila reage com esse H. Então, eu estou tirando água de dentro da molécula. Então, quando eu formo o anidrido cíclico, a desidratação deixa de ser inter e passa a ser intramolecular. Certo? Beleza? Seguindo aí. Mais uma reação muito importante que nós temos aqui para as reações com ácido carboxílico é a nossa transesterificação. Por que ela é importante, professor? Porque essa transesterificação é o que a gente vai fazer lá no biodiesel, por exemplo. Né? Então, são reações bastante cobradas em prova como o Enem. A UEL também gosta muito disso. Então, a gente precisa ficar atento. Tá? Mas isso só na outra aula da manhã, porque já deu o nosso horário. Queridos, a gente se encontra de novo 11h40. Até lá. Um abraço. Tchau.